Olá, meu irmão, minha irmã, é uma honra tê-los aqui comigo, é muito bom mesmo vocês estarem junto comigo na Ética da Graça. Hoje nós vamos ver mais um capítulo do Antigo Testamento, mais um capítulo do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Até agora nós chegamos em Abraão, estudamos o pai da fé. E esse capítulo nós vamos fazer uma retomada a partir de Abraão, mas nós vamos estudar a vida de Isaac. Mas antes de irmos lá, eu gostaria de fazer um convite a você. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreve conforme mostra aqui do lado, ativando o botãozinho vermelho das inscrições. Feito isso, aciona o sininho e ative todas as notificações. Assim, a cada vídeo que for subido, você vai receber uma notificação e vai saber que tem mais um vídeo, tem mais uma história, tem mais uma ética da graça para eu entender. E aí você corre aqui no canal para assistir, ok? Mais duas coisinhas simples. Seu joinha, seu like, curte o nosso vídeo. Isso nos ajuda muito, muito. Você não imagina como nos ajuda. Então, por gentileza, aqui embaixo, agora, vai lá agora, olha, aqui embaixo é simples. Clica no like, ok? E depois compartilha. Manda esse vídeo para todo mundo que você conhecer. Coloca nas suas redes sociais, por gentileza. Coloca nas suas redes sociais, que assim nós alcançaremos todas as nações da terra, conforme a palavra diz. Jesus vai voltar quando nós alcançarmos todas as nações da terra e assim nós podemos alcançá-las, ok? Difundindo os vídeos de palavra, não só o meu, todos os vídeos de palavra que você assistir, que você gostar, difunda, é a melhor forma de nós avançarmos com o Evangelho, ok? Eu não sou o único dono da palavra, né? Muito pelo contrário, tem muitos bons estudiosos da Bíblia por aí para você poder compartilhar, tá certo? Então, faça isso e seja mais um daqueles que faz o Evangelho avançar. Mas vamos à nossa história, começando, como eu falei, por Abraão. E nós vamos passar de Abraão para Isaac numa naturalidade que você vai poder entender. Vamos começar? Gênesis 22. Gênesis 22 é quando Deus desafia Abraão, né? Aquele desafio que nós já comentamos, mas eu quero começar exatamente nele, exatamente nesse desafio. Vamos lá? Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus já coloca um dedo ali. Ofereceu o filho, único filho, filho da velhice. Não é? Olha a cabeça de Abraão, o que estava passando ali dentro. Mas Abraão obedece imediatamente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus havia indicado. Abraão obedece mesmo. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Olha só. O que será que passava na cabeça de Abraão
no momento em que ele obedece cegamente aos desígnios do Senhor. Eu creio que Abraão, dono de tanta fé, e fé também é acreditar na palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos enche de fé, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E Abraão ouviu a palavra de Deus diretamente de Deus. Mas Abraão também lembrava da palavra de Deus, quando a palavra de Deus disse para ele que a partir dele, ou que ele seria o pai de multidões. Deus, inclusive, troca o seu nome para isso, né? E ele fala, é o único filho que eu tenho. Como que ele não vai voltar? Se ele ainda não tem uma descendência, para da descendência dele gerar a multidão. Eu vou voltar com ele. Por quê? Porque Deus é fiel na sua palavra. Agora, vamos observar por outro lado, na sequência do texto, a partir do verso 6. E olha só como que esse texto se desenrola. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Olha a fé de Abraão. Abraão sabia que não ia precisar imolar Isaque, ou no mínimo ele pensava, após imolar e Deus ver, Deus vai ressuscitar Isaque, Isaque volta comigo. Mas a certeza que ele tinha era que Deus iria prover o cordeiro e que Isaque voltaria com ele. Afinal de contas, Isaque era a semente dessa grande nação que viria, né, do patriarcado de Abraão. Mas Isaque ficou em dúvida. E agora? O que vai ser o cordeiro? Vamos seguir a partir do verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha. Presta atenção. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar por cima da lenha. Você nota alguma coisa? E será que essa palavra fala com você a mesma coisa que ela falou comigo? Eles chegaram no lugar que Deus mostrou. Colocaram Abraão edifica um altar, coloca a lenha que Isaque tinha carregado por cima, amarra Isaque e deita Isaque sobre a lenha. Agora, peraí. Nós temos vários estudiosos aí que trabalham essa história. Alguns defendem que Isaque tinha na faixa de 12 anos. Nós temos um teólogo, um rabino, quer dizer, temos falecido há 1000 anos atrás, um rabino que ele defendia em cima de vários textos judeus, não simplesmente a Torá, se ela fosse simples, né? Não somente sobre a Torá, mas de vários outros, né, do Talmud. Ele defende que Isaque já tinha na faixa de 37 anos, pois quando eles voltam, Rebeca tinha já falecido. Então, eles não veem, né? Ele já chega com a mãe morta. A mãe dele, quando morre, ele tinha 37 anos. Por isso ele defende essa linha dos 37 anos, que é uma linha muito aceita. E existem outras linhas que falam que ele estava com 20 e tantos anos, né? A Bíblia não traz a certeza, não permite essa certeza, mas aqueles estudiosos dos livros judaicos
eles defendem essa faixa etária. Imagina só um rapaz com 37 anos, mais de 20 anos seguramente, forte. Ele levou a lenha. Lenha pesa. Lenha que Abraão sabia que era para o corpo dele inteiro. Ele leva uma lenha pesada, porque Abraão só levou o cutelo e o fogo. Abraão tinha mais de 120 anos, porque ele era mais velho do que Rebeca. Abraão tinha mais de 120 anos. Um velho, de todos os dias mais velho. Na hora que ele amarra Isaac, que Isaac percebe que quem vai ser imolado é ele, Isaac poderia ter falado: ô pai, peraí, qual é? Tá ficando senil? Que isso? Mas Isaac confiava plenamente no seu pai. Isaac confiava no Deus do seu pai, no Deus que mandou que o pai fizesse aquilo. Isaac também conhecia a palavra que o pai havia recebido de que seria pai de uma multidão incontável como as estrelas do céu e os grãos de areia. Isaac também obedece. Isaac não foi colocado em cima daquela lenha. Isaac se deitou em cima daquela lenha. Abraão não tinha possivelmente a força física, muscular, para levantar um homem de mais de 20 anos, meio que à força, e colocá-lo em cima da lenha. Isaac se deixou amarrar. Isaac se deitou em cima da lenha. Essa história nos faz lembrar o Calvário, nos faz lembrar quando Deus imola o seu Filho, e que Jesus, com as suas pernas, conduz a sua cruz até o monte onde havia de ser crucificado. Isaac, a semelhança de Jesus, ele se entrega para aquele holocausto. Ele se permite ser abatido. E quando Deus percebe tanta obediência, sabedor Deus do que viria a acontecer, porque Deus já sabia de toda a história, ele já é conhecedor de toda a história, do início ao fim. Ele liberta na hora H aquele sacrifício e ele provê, conforme Abraão havia previsto, o cordeiro para o sacrifício. A história de Isaac, ela nos traz algo extremamente interessante. Começa aí, depois nós temos outros episódios, outras facetas da história de Isaac, né, que vão nos demonstrar isso, como quando ele já velho e já perto da morte, né, cego, praticamente cego, ele no leito de morte abençoa a Jacó e não a Esaú. É a próxima lição e depois eu quero comentar com você sobre ela. Isaac, ele sempre entende que as coisas que estão acontecendo são desígnios de Deus. Isaac, ele já demonstra ali o fruto do Espírito. Mansidão. A ética da graça que nós temos aí a aprender com Isaac é sermos mansos. Entendermos os desígnios do Senhor e entendermos que o que Deus tem para nós é infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Espírito que opera em nós. Mansidão, meu irmão. Mansidão, minha irmã. Com mansidão nós ganhamos o mundo.
Eu costumo falar sempre, nós temos o direito de falar tudo aquilo que nós pensamos, mas depende da maneira como nós falamos para que seja aceito. Se nós falamos com mansidão, se nós falamos com amor, se nós falamos com respeito, podemos estar puxando a orelha da outra pessoa, podemos estar mostrando um problema que a outra pessoa tem, mas a pessoa vai entender aquilo como um alerta para que ela melhore e não como uma pancada para minimizá-la, para piorá-la e para humilhá-la, mas como uma mão estendida para ajudar. Mansidão, é isso que nós precisamos ter. Não podemos entrar na onda do ódio, não podemos entrar na força da acusação, do ódio, porque o acusador nós sabemos quem é. Aquele que aponta o dedo e sai matando, roubando a paz e destruindo a igreja. Nós não podemos ficar no ódio, porque Deus não é ódio, Deus é amor. E a mansidão, essa ética da graça, ela nos faz entender realmente o verdadeiro amor de Deus e nos faz praticá-lo, nos leva a assumir esse amor de Deus e praticá-lo. Ok? Você gostou dessa nossa nova ética da graça? Que bom! No próximo vídeo nós vamos falar sobre Jacó. E Jacó, eu quero te falar que não é usurpador. Não é. Mas para você entender por que eu estou afirmando tão categoricamente que ele não é usurpador, você vai precisar assistir. Então fique conosco e eu te espero estudando a vida de Jacó, num vídeo que eu vou chamar de A Síndrome de Jacó. Um grande abraço, fica na paz e que Deus abençoe a ti e a tua família, em nome de Jesus.